Olá, pessoal. Oi, oi, oi. Tô entrando aqui, organizando para que a gente inicie a nossa live, tá bem? Já estamos iniciando. Só organizando algumas coisas aqui pra gente já começar, tá bom? Então vamos lá. Organizando. Isso. Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que essa nossa, que esse nosso processo aí, né, de passarmos em casa com a nossa família, seja um processo maravilhoso, tranquilo, que a gente possa realmente ficar um pouco mais juntos, aproveitarmos mais estes momentos, né? Em família, com quem está dentro da nossa casa. Bom dia, Jeane, bom dia, Carla. Espero que vocês estejam todas bem quietinhas aí dentro de casa, né? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, meninas? Tá tudo bem aí com o som? Então, pessoal, bom dia, Carla. Bom dia, Jeane. Sejam todas muito bem-vindas, tá bom, meninas? Que ótimo, então, Jeane. Obrigada aí pelo feedback do som, tá bom? Ontem era para essa live ter acontecido às 20 horas da noite, né? Só que aconteceu, não sei o que aconteceu, acho que deve ser congestionamento aí nos stores, né? Porque tá todo mundo fazendo live no mesmo horário e aí não deu certo, não consegui entrar. Entrei a primeira vez, mas aí depois caiu e eu não consegui entrar mais. Então eu preferi fazer hoje às 9 horas, agora às 9:30 da manhã, né? E aí vai ficar a live aqui por 24 horas. Quem quiser entrar depois e assistir, né? Será muito bem-vindas, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, né? A gente está aí com uma aglomeração, né, dentro da nossa casa e nós estamos precisando lidar com as tarefas escolares. As escolas deram seu jeito, graças a Deus, né? Algumas escolas já estão mandando as tarefas online aí para as crianças fazerem. Isso é maravilhoso, né? Só que nós precisamos nos organizar também um pouquinho quanto a isso, né? Para que a gente não sobrecarregue os nossos filhos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu tenho recebido algumas mensagens, né, de pais que as crianças estão com a energia muito acumulada e que de repente não está conseguindo realmente exercer a tarefa que a escola passa em casa. Então vamos manter a calma, vamos ficar tranquilos, tá bom? Eu volto amanhã com uma outra live para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das tarefas dentro de casa. Mas o nosso assunto hoje, né, é o desenvolvimento infantil. Bom, para que, né, tudo ocorra bem na vida da minha criança, seja meu filho, meu sobrinho, ou seja o meu aluno, eu preciso conhecer esse processo de desenvolvimento da criança, né? Se eu não conheço esse processo de desenvolvimento da criança, fica um pouquinho complicado, porque como que eu vou poder organizar para eu poder lidar melhor com isso, né? Então, o que que acontece, gente? Eu preciso entender do processo gestacional da minha criança. Esse processo gestacional da mãe, tanto a escola deve saber disso, né? Quanto os profissionais que aplicam aí a anamnese na hora de fazer a consulta com os pais, né? Eu preciso saber disso por quê? Porque qualquer fato que tenha acontecido no processo gestacional da minha criança, né, pode influenciar na aprendizagem dele quando ele crescer e for para a escola.
Então, isso é um pouquinho sério, porque às vezes na gestação a gente não acredita, né, que muitas coisas podem acontecer. E podem sim, pessoal. Isso é científico, isso é comprovado, né? Dr. Clay Brits, da Neurosaber, fala muito sobre isso. Então, procurar saber realmente como que foi o meu processo gestacional do meu filho, ocorreu tudo bem, o que que aconteceu no período que eu estava grávida, né? A escola também procurar saber um pouquinho disso, porque isso influencia muito na hora da aprendizagem da criança, tá bom, pessoal? Então, meu alerta aqui hoje é para o processo gestacional. Tomem cuidado, né? Se tem alguma mãezinha que está esperando o bebê por aqui, muitas coisas são influenciáveis, né? E às vezes eu não dou tanto moral para isso. E isso é muito importante, tá bom? Bom dia, Lu. Bom dia, Carlos, Flávia, Elismária, Nádia, Gleice Kelly, Cássia, tenham todos um ótimo dia, tá bom, pessoal? E aí, então, a gente começa, né? Um dos períodos mais importantes na vida da criança é o desenvolvimento motor e o desenvolvimento de linguagem, né? E o que é esse desenvolvimento motor? É eu saber, por exemplo, hoje nós vamos falar aqui só sobre desenvolvimento motor, que a linguagem a gente vai deixar para outro dia, porque senão não dá tempo, né? Então, o que é esse desenvolvimento motor depois que a criança nasce, né? Significa que ela tem um tempo para fazer as coisas na vida dela. E se eu observar tudo isso direitinho, eu vou conseguir perceber como que as coisas estão fluindo. Por exemplo, de 2 a 3 meses de idade, né? Nós sabemos que a criança ela já fica de barriga para baixo, ela levanta e gira a cabeça em direção ao objeto que ela quer. Então, com 2, 3 meses de idade, a criança não está fazendo isso. A gente tem que ter um pouquinho de observação mais séria quanto a isso, tá bom? A gente procura investigar. De 3 a 4 meses, né? A criança ela sustenta a cefálica completa. O que é essa cefálica completa, né? Você coloca ela, você põe ela sentadinha no braço, ela firma o pescocinho, né? Ela consegue firmar o pescoço aí de 3 a 4 meses tranquilamente. Então, por que a gente tem que saber disso? Como mãe, como profissionais, né? Como professores, como tios, por que a gente precisa saber disso? Porque nós precisamos entender como que isso acontece. Claro e lógico que cada coisa acontece no seu tempo, mas o nosso corpo ele tem um tempo para desenvolver cada coisa. E aí isso é muito importante. Prosseguindo, né? Dos 6 aos 7 meses, a criança senta com apoio. Então, eu preciso entender se a minha criança que está com 6 ou 7 meses, ela está sentando com esse apoio. Até mesmo porque esse apoio ele é muito importante nesses momentos, né? Por exemplo, de 9 a 10 meses, a criança engatinha. Pessoal, por que engatinhar é tão importante para a hora que a criança vai para a escola, né? Por que a questão dela, esse engatinhar é muito bom. Quando a criança não faz esse processo de engatinhar, a gente tem um probleminha, né? Que a criança tem mais dificuldade para pegar em lápis, para ter movimento de pinça. E isso é fundamental a gente saber, né? Porque eu preciso forçar o meu punho na hora de engatinhar, para que quando eu chegue a escrever, eu tenha esse movimento de coordenação motora. Porque hoje nós estamos falando de desenvolvimento motor da criança, né? Então, isso é muito importante para o condicionamento da criança, tá bom? E aí, o que a gente precisa fazer, né? Instigar a criança realmente a fazer esses atos, porque eu não posso queimar etapa no meu desenvolvimento. Quando eu queimo etapa, lá na frente alguma coisa pode dar algum probleminha, né? E aí, então, eu sei que de 10 a 11 meses, o que acontece com a criança? A criança fica de pé com apoio. A criança tem de 10 para 11 meses, ela ainda não está ficando em pé com apoio, né? Então, eu preciso investigar isso. Eu preciso entender por que isso está acontecendo. Por que ela ainda não consegue buscar esse apoio, certo? De 11 a 13 meses, a criança fica em pé sem apoio e começa a dar os primeiros passos. Tem crianças que com 9 meses estão andando? Tem.
Tem crianças que vai andar com um ano e meio? Tem. Mas se você perguntar, Kellen, qual que é a idade correta para que isso aconteça? 1 ano, a partir de 1 ano e 1 mês, aliás, antes de 1 ano um pouquinho, né? Porque começa aos 11 meses e termina aos 13 meses. Então, essa é a idade adequada para a criança estar dando os primeiros passos. E aí depois, aos 18 meses, que é já 1 ano e meio, né? A criança já sobe escada engatinhando, ela anda de um pé só, ela chuta a bola. Aos 24 meses, ela corre, sobe e desce a escada com apoio. Então, tudo isso é muito importante para que a gente saiba entender como que a gente pode, né, ajudar as crianças e saber se isso está de acordo com a idade dela ou não. Aos 3 anos, como eu disse, né? Aliás, aos 24 meses, ela corre, sobe e desce escada com apoio. 3 anos, sobe e desce escada sem apoio. Ela já está totalmente andando tranquilamente ali, pula corda com os 2 pés, pula de 2 pezinhos. Então, isso é fundamental eu saber. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelos coraçõezinhos. Então, pessoal, por que eu preciso entender dessa questão de desenvolvimento infantil? Para eu saber se o meu filho, minha criança, está desenvolvendo de acordo com a idade, tá bom? Por quê? Porque senão eu não vou saber entender isso. E aí isso pode causar um problema lá na frente, porque eu não sabia qual era a idade que isso causava. Então, eu tenho uma grande preocupação com isso, né? Devido a gente não saber quando é que isso tudo acontece. Então, aos 4 anos, a criança dá vários pulos no mesmo lugar. Lembrando que aqui nós estamos falando somente do desenvolvimento motor da criança, tá bom? Nós não estamos levando em consideração a linguagem. A linguagem vem em um outro dia, possivelmente amanhã. Aos 5 anos, a criança salta obstáculos, joga amarelinha e equilibra-se na ponta dos pés. Então, pessoal, por que é tão importante a gente saber sobre o desenvolvimento infantil? Porque eu preciso ajudar a criança que está comigo. Se hoje eu vou ajudar a minha criança a fazer tarefa, né, e ela apresenta alguma dificuldade, assim, muito difícil mesmo, a gente precisa investigar isso, porque isso tem um probleminha causado lá atrás. Então, na maioria das vezes, a gente precisa tomar ciência disso para que a gente resolva os problemas futuros. Por isso que é tão importante os professores, né, de berçários, dos jardins, dos infantis, entender esse processo, até mesmo para ficar mais fácil de ajudar essas famílias, essas crianças, e até mesmo porque às vezes as famílias não sabem muito sobre isso, né? Sobre como ocorre esse desenvolvimento motor da criança. Então, aí dos 12 meses, né? Falando agora de um processo motor para escrita, durante o período aí de 12 meses a 24 meses, que é de 1 ano a 2 anos de idade, né? O que acontece? A criança começa a fazer seus primeiros rabiscos, né? E ela já usa o lápis de cera com pressão. E isso é importante, né? Eu tenho um filho de 1 ano a 2 anos. Ele consegue fazer rabiscos? É um momento para gente treinar agora em casa. Tá bom, pessoal? Nesse momento que as famílias estão aí mais juntas com a criança. Se o seu filho tem de 1 ano a 2 anos, vamos ver se ele já está fazendo os rabiscos com os giz de cera, né? Vamos ver se ele tem pressão, porque às vezes a criança faz rabiscos, mas é muito leve. Então, significa que o tônus dela tá fraco e a gente precisa fortalecer. E aí, como que eu fortaleço essa? De uma forma que a gente possa amassar o papel forte, né? Fazer esse movimento, amassar a cera, a massinha que a gente compra, né, em casa, amassa forte, amassa fraco, para que a gente possa, então, ajudar as crianças melhor nesse sentido, tá bom? Dos 24 aos 36 meses, a criança, então, dos 2 anos aos 3 anos, a criança, então, começa os processos de garatujas, né? Que é com intencionalidade, aparece traços circulares e faz traço vertical, por imitação.
Se a sua criança tem de 3 a 4 anos, que tal então a gente treinar esses traços com ela? Porque a gente não pode queimar etapa, né? Se dos 2 aos 3 anos eu já quero inserir uma questão de letra para a criança, às vezes pode ser que eu queime alguma etapa, certinho? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Vocês podem me fazer, que eu estou aqui para poder ajudar naquilo que eu puder. Então, pessoal, eu posso inserir letra? Posso, mas eu tenho que cobrar isso com perfeição da minha criança? Não, porque com a idade que ela tem, o que é permitido que ela faça? Somente traços circulares e traços na vertical e por imitação, ou seja, você faz e ela vai reproduzir o que você fez, certinho? De 3 a 4 anos, a criança está no processo que a gente chama de escrita de girino, né? O que é essa escrita? Ela faz desenhos com formas precárias, né? Ali são desenhos intencionais. Muitas das vezes ela faz a mamãe, o papai, ou seja, uma figura humana, né? E essa figura humana dela realmente parece um girino, realmente parece um sapinho ali pequenininho, né? Mas está dentro do processo, porque esse é um processo dos 3 aos 4 anos e é mais que o normal que ela faça assim, tudo bem? Dos 4 aos 5 anos, ela faz desenho lógico, figura humana com cabeça, pescoço, membros, ela já pinta. Então, tá vendo como que a gente não pode queimar etapas e às vezes querer com que a criança aos 5 anos esteja lendo? Pode ser que com 5 anos ela esteja lendo, mas não é uma obrigação da fase cronológica dela, né? Ela pode conseguir isso porque às vezes ela é muito estimulada nesse momento, mas não é uma função obrigatória de leitura ainda. E aí, aos 5 aos 6 anos, os desenhos são mais estruturados, faz formas geométricas, figuras humanas certinhas, né? Com mais detalhes, tudo mais detalhado. Ela já faz cópias de desenhos, desenha espontaneamente, você já consegue identificar esses desenhos quando ela faz, isso de 5 a 6 anos. E aos 6 anos completinhos, né, ela memoriza o formato e a representação de letras e sílabas. E é aí onde ela está pronta para ser alfabetizada, porque o cérebro dela, juntamente com a idade cronológica, já tem um amadurecimento significativo para poder fazer essa representação de letra-símbolo e aí, consequentemente, sonoro também, que entra a fonologia. Certo, pessoal? Então, era esse o meu recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro, certinho? A gente volta depois, amanhã, e a gente vai tentando ver o melhor horário, tá bom? Eu sempre vou dispor aí nos stories qual será o melhor horário para nossa live, certinho? Espero que tenha ficado claro. Esse é meu recadinho de hoje para vocês, tudo bem? E amanhã a gente tenta voltar aí por volta das 19 horas, 19h30, certinho? Por nada, Jeane, obrigada por estar aqui, tá bom? Foi maravilhoso sua presença, espero que você tenha entendido o assunto. Amanhã eu quero tentar voltar aqui com vocês às 19 horas para ver se a gente consegue, tá bom? E vamos tentando aí ver a questão de horário para a gente ver se não cai, certinho? Fiquem todos com Deus. Quem quiser seguir o meu canal lá no YouTube, Kellen Psicopedagoga também, entra lá, se inscreva, curte, compartilhe os vídeos, tá bom? Será um enorme prazer estar ajudando vocês nesse momento. Espero que tenha sido esclarecedor. Um beijo para vocês e fiquem todos com Deus.